Fala, nação! Que segunda-feira maravilhosa, né? O Flamengo ganhou do Fluminense, é vice-líder do campeonato. E o que mais chama a atenção foi a fala do Zubeldia, né? Zubeldia, ele não ponhou culpa no adiamento da partida, né? Ele reconheceu a vitória do Flamengo. Separei um corte aqui do programa Posse de Bola, eles falando aqui desse jogo. Vamos ver o que é que eles vão falar, né? Mas antes de mais nada, quero pedir a você que não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL, link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Entre os clássicos, o melhor dos três, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Teve toda a questão, adia o jogo, não adia o jogo, adiou o jogo. A torcida do Fluminense ficou brava com a própria diretoria que topou adiar o jogo. O Zubeldia no final falou, não teve nada de problema de adiamento, não. Perdemos porque perdemos. 2-1 com um recital, vamos dizer assim, do Pedro, hein, Mauro? Que jogada. Se o Pedro jogasse sempre, não digo assim, né, mas bem, né, ele seria jogador convocado, ele seria titular absoluto. Ontem, depois do jogo, eu vi pessoas, ele era reserva porque ele não andou jogando nada, porque ele jogava às vezes de forma um tanto quanto preguiçosa. Tecnicamente ele é ótimo, mas ele tem que ter essa aplicação sempre, participar do jogo sem bola, enfim, se empenhar ao máximo. Isso nem sempre aconteceu. Além de algumas questões, às vezes de comportamento. Vamos lembrar, do dia que ele foi agredido pelo preparador físico, claro que ele foi a vítima, mas tudo começa quando ele teria se negado a fazer um aquecimento para entrar em campo. Então tem as questões do Pedro também que afetam. Ele, quando está voltado para o jogo, ele é um ótimo jogador. Além dos 2 gols, o primeiro é espetacular. Ele deu um passe para o Plata no segundo tempo, sensacional também, que o Plata, assim como o Roberto, né, parece que o gol vai ficando pequenininho, vai chegando perto do gol, vai ficando pequeno, o goleiro cresce e ele perde oportunidade. O Flamengo poderia ter vencido o jogo mais rapidamente e mais facilmente, né, porque teve muitas chances, muito mais volume. O primeiro tempo foi exemplar, pressionou muito o Fluminense com muita dificuldade para sair jogando, fez o primeiro gol, poderia ter feito mais. E no segundo, apesar de ter recuado um pouco, aí não é só uma questão de estratégia para jogar, né, em contragolpes e tal, mas também até pela questão física, teve chances com bola na trave do Pedro, esse gol que o Plata perdeu, um que o Bruno Henrique perdeu, que eu acho até que estava impedido, mas enfim, chutou para fora. Se ele faz o gol ali, o VAR ia medir ali para ver se estava impedido ou não. A Fluminense conseguiu esse gol num erro crasso do Alexandro, um erro bizarro do Alexandro, ele que deu o passe para o Savarino fazer o gol, na verdade, né? Jogou a bola para dentro da área. E aí fez aquela pressão final, então ficou uma sensação de que 2-1 e tudo mais. O Flamengo foi bem superior ao Fluminense do cômputo do jogo todo. Muito superior e poderia ter vencido até mais facilmente. Foi o melhor jogo do time sob o comando do Leonardo Jardim, especialmente pelo primeiro tempo. Agora, aquela coisa, né? O Zubeldia acho que teve mais maturidade do que muita gente, né? Porque, cara, impressionante. Ano passado, por exemplo, o Palmeiras voltou lá do Mundial de Copa do Mundo de Clubes. Pediu adiamento do jogo contra o Santos. A CBF autorizou. Não teve polêmica nenhuma. Eu lembro que o Santos não gostou muito de adiar o jogo. Cara, é impressionante, cara. Vamos, assim, agora, falando do jogo, que é o que realmente importa, foi um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo. O Fluminense, no segundo tempo, se lançou. O Zubeldia, acho que ele errou, porque ele tira o Lúcio Acosta machucado no começo do jogo e ele põe o Paulo Henrique Ganso, como poderia ter colocado o Savarino, faria mais sentido. Quando o Savarino entra, não só o Savarino, mas as mudanças que faz o Fluminense soltam o time. Ele se expõe mais, mas ele consegue agredir o Flamengo e consegue flertar ali com o empate, que teria sabor de vitória para o Fluminense, pelo que foi o jogo, né? E esse foi o 7º gol de Pedro de peito, com a camisa do Flamengo. 7 gols de peito, já fez no Vasco, agora no Fluminense, enfim. E o Samuel Lino jogou muito bem, não só pela jogada do segundo gol, é ele que recupera a bola também, que permite ao Pedro fazer o golaço, né? Ele estica a perna, recupera a bola, nesse momento de muita pressão do Flamengo na saída do Fluminense. E fez um ótimo jogo, que foi importante também, porque é um jogador que na semana passada, contra o Santos, primeiro tempo, ele tinha feito as 2 jogadas mais perigosas, que foi uma cabeçada do Varela, jogada dele, e um passe excelente que ele deu para o Carrascal chutou para fora. E foi vaiado pela torcida, ou por parte da torcida, aqueles malas da Flamengo que ficam ali no setor sul, ali, cornetando todo mundo nos jogos do Flamengo. Só a pergunta do Juca, esses jogos, Juca, comando do Fluminense, o que acontece? É o Fluminense que faz a venda dos ingressos, o sócio-torcedor do Flamengo não tem as mesmas possibilidades de compra de ingressos que tem quando é jogo comando do Flamengo, isso aí mexe. Mas ontem a torcida do Fluminense me pareceu que está bem menor, como estava muito menor contra o Vasco no último confronto entre os dois, também no Maracanã.
Hoje à tarde, quando saiu o borderô, a gente consegue saber quantos tinham no setor sul, Fluminense, quantos do norte, aí você tira uma ideia. As outras áreas são mistas, não tem essa divisão, mas para mim, assim, claramente a torcida do Fluminense estava menor no setor sul do que a do Flamengo no setor norte. E essa questão também da mudança de data deve ter afetado também, claro, na presença de público. É natural que seja assim, com a mudança muito em cima da hora do jogo, perto do dia do jogo, melhor dizendo. Mas isso acontece. Quando é mando do Flamengo, o Flamengo tem a sua forma de venda dos ingressos para os sócios. Jogos assim, os ingressos são praticamente todos comprados pelos sócios. E quando é do Fluminense, é uma outra maneira. O mando é do Fluminense, então a compra é feita de outra forma. O cara que tem desconto para comprar não tem o mesmo desconto. Tem gente que paga planos mais altos, tem direito a comprar mais ingressos quando é mando do Flamengo. E quando é mando do Fluminense, ele não tem as mesmas facilidades. Isso acaba afetando, de certa forma, também na presença do público do Flamengo. E imagino que do lado do Fluminense é a mesma coisa com a demanda do Flamengo. Ô, Arnaldo, 25 mil likes, hein? O Palmeiras é o primeiro... Calma. 25 mil... Vamos para Paulista. Né? 25 mil likes, não chegamos ainda. 25 mil... porque a audiência é brutal. Palmeiras é o líder, o Flamengo é o vice-líder, para surpresa... E um dos seus intrusos já era, o Fluminense. Aí depois perder em casa e nunca tal. foi o meu intruso. Mas o Bahia reagiu. O meu intruso é o Esporte Clube Bahia. Já disse por quê. Né? Porque é o que não joga a competição sul-americana. Né? E também faz um bom campeonato. Ele igual o Flamengo. Ele tem a mesma campanha do Flamengo. Né? A questão aí é o saldo. Né? Então, ele também tem um jogo a menos. Ele é da turma do 20, mas pode ir a 23. Jogo atrasado do Bahia contra o Chapecoense em casa. Campanha do Bahia igual ao Flamengo. O que nós temos domingo no Maracanã? Flamengo e Bahia. Segunda-feira fechando a rodada. Falando, realmente. Não, então, aí tá, tudo bem. Toda vez, eu achei até injusto, né? Na segunda passada, a gente estava depois de Bahia 1, Palmeiras 2. Mas o Bahia jogou melhor, cara. O Bahia fez um bom jogo. Perdeu. Agora vamos ver como é que vai. Tem uma segunda chance, né? Para jogar contra o Flamengo no Maracanã, né? A sequência de jogos do Flamengo agora no Maracanã, mas ele tem uma oportunidade. Eu acho que o Fluminense, São Paulo nem conta, o Fluminense com a questão da Libertadores, a tendência é que ele vai perdendo força na briga com o Palmeiras e Flamengo, que tem time, elenco para jogar as duas do mesmo jeito. Os outros não tem, né? O Mauro, só de falar da saída do Acosta e a entrada do Ganso, mostra um pouco essa situação que o Fluminense tem, né? Acho que e as trocas do Flamengo, mesmo com desfalques, sem Jorginho e Pulgar, o nível... Eu gostei do Samuel Lino, o Paquetá jogou muito bem ontem também de volante. Jogou muito bem. Muito bem, né? Então o Flamengo está entrando nos eixos, tem muito jogador bom, a tendência é que os dois briguem pelo título, sim. Tem um confronto entre eles, acho que aí a administração da vantagem do Palmeiras, ela tem que ser cirúrgica, por isso que o empate, mesmo com 2 a mais, não foi um desastre completo, o Palmeiras só perdeu um jogo no campeonato, que jogou pro Vasco, mas a tendência é que os dois disputem o título pelos times que tem, mas eu acho que o Bahia pode atrapalhar. Pode ficar em terceiro, pode ser o terceiro, pode ser o Cruzeiro do ano passado. Ele tem uma vida que os outros não têm. Né? E essa situação de lesões, desgastes e tal, o Bahia pode passar ileso. Né? É isso que... E nesse confronto direto do próximo domingo, vamos ver se ele tem condição de ser de fato um time que desafie a dupla, né? Vai jogar no Maracanã, o Rogério Ceni já foi técnico do Flamengo, vamos ver o que ele vai aprontar como visitante. O Flamengo vai ter que jogar na Foi o Rogério que nunca venceu o Flamengo em reino nenhum na vida. É isso. Então é um desafio pessoal também, né? Não é só... Ganhou no ano passado, né? Então. Ano passado, o jogo que o Danilo foi expulso e o Eduardo Ceni. O ano passado ele quebrou 2 tabus. Ele ganhou do São Paulo pela primeira vez e do Flamengo pela primeira vez, né? Agora ele tem a chance de no Maracanã ele não ganhou. Vamos ver se ele consegue. Danilo Lavieri, já estava escrito desde os pergaminhos no Antigo Egito que Palmeiras e Flamengo iam disputar o campeonato. Já chegaram lá. Palmeiras é o líder, o Flamengo é o vice-líder e estamos conversados, certo? Eu acho que é por aí também. A gente já faz um tempo que a gente vê essa briga ser bem dividida entre os dois, sempre com algum outro intruso. Mesmo o Flamengo, quando estava algumas rodadas um pouco mais para baixo, eu sempre destaquei como o candidato. Era natural que isso fosse acontecer. Acho que ontem o Flamengo realmente mereceu bem a vitória em cima do Fluminense. Apesar de todo esse histórico recente que a gente sabe que vira e mexe, se tem alguém lá no Rio que consegue
atrapalhar um pouco mais o Flamengo ao Fluminense, mas nos últimos jogos não tem acontecido e o Flamengo foi bem superior. Acho que o único porém, eu concordo que o melhor para o jogo, o melhor para o campeonato era o adiamento. É só o contraponto que eu fiz também sexta-feira em relação ao Mirassol. Não entendo até agora porque o jogo do Mirassol não foi adiado com o do Remo. No mesmo campeonato, com o mesmo problema. Com o jogo, na verdade, o do Mirassol era até mais grave porque o jogo foi cancelado. E aí você começa a ter duas medidas diferentes no mesmo torneio, na mesma disputa para as mesmas equipes. Na Série B aconteceu também, a CBF disse que o Sport não quis adiar o jogo com o Avaí. Mas acho que tirando isso, o Flamengo está aí dominou o Fluminense bem e está por merecimento, que a gente imaginava já que fosse acontecer, âncora. Olha o âncora, só um detalhe, o Eude Júnior, aliás, um abraço para ele, estreou aqui no semana passada, garoto. E ele trouxe a informação que o Mirassol teria feito a consulta, mas não formalizou o pedido de mudança. Então tem essa diferença também. Uhum. Trajano, olha essa tela que a gente vai mostrar aí, que foi o tempo de bola rolando nos clássicos. Já que a gente falou de um clássico ruim pra caramba, que foi tipo uma briga de gladiador entre Corinthians e Palmeiras, olha o Fla-Flu aí, 59 minutos e 42 segundos de bola rolando, apitou o Rafael Claus. Corinthians e Palmeiras, 45 minutos e 47 segundos, ou seja, um tempo de jogo só. Apitado pelo Flávio Rodrigues, e até tiro da conta dele, porque estava todo mundo louco no campo. E no Grenal, menos ainda, 44,59, apitou o Bruno Arleu. O que indica um pouco mais que o Clássico do Rio foi o mais legal. Detalhe, dos árbitros brasileiros que trabalharam nos jogos da Sul-Americana e Libertadores no meio de semana, o que apitou o jogo com menos tempo de bola rolando foi o Klaus, foi o Coquimbo e Nacional. Uhum. Ou seja, no meio de semana ele foi entre os brasileiros o que apitou o jogo com menos bola rolando. Aí chega no final de semana ele é o que apita com mais bola rolando. Você vê que assim, os próprios árbitros não tem muito critério. Aí esse cara apita, eles vão de extremos. E não é só o Klaus não, vários deles são assim. Às vezes tem o modo sul-americana de apitar, o modo Brasil, o modo Copa, eles vão mudando. Ou de acordo com o jogo, eles vão levando do jeito que... Viu, Trajano? Então é isso, pelo menos Fala, Juca. Oi. Não, mas olha... Você sabe... Eu estou lembrando a cara dos árbitros hoje, de certa forma, que é de acordo com o jogo. Para mim, a primeira questão é de acordo com o jogo. Claro, tem árbitro que gosta de marcar qualquer faltinha, que interrompe muito, ou que gosta de conversar muito, justificar muito. Mas quando o jogo é como foi o derby, o responsável para o jogo ter sido ruim, a bola não ter rolado, não foi o juiz, o árbitro. Foram os dois times. Sim. Você sabe o que foi um grande jogo? É aquela coisa, dizem que de onde você não espera nada, não sai nada mesmo. Pois essa máxima foi desmentida por Botafogo e Curitiba. Aliás, o Curitiba está muito bem, né, Juca? Isso, o Curitiba é um visitante indigestíssimo. É o segundo melhor visitante, só perde para o Bahia. O fato é que o jogo foi muito bom. Muito bom, um jogo aberto, um jogo meio maluco, meio kamikaze, mas foi muito bom, com muitos erros, 4 gols, mas foi muito bom de ver. Verdade, 2-2, o Coritiba faz uma boa campanha, diferentemente de outros anos, né, que ele subiu e caiu. Isso. O Atlético também, né? Do Atlético também. Quem está jogando melhor agora, na fotografia do momento, Palmeiras ou Flamengo? Já que é quem vai ganhar. O Flamengo atingiu o nível do Palmeiras. Não, atingiu o nível do Palmeiras. Acho que o Flamengo chegou, agora já está... Lembrando que as 2 rodadas você ia tomado uma taca lá do Bragantino, né? Sim, mas acho que foi exceção, né? Aquilo não se repetiu. Né? Pelo contrário, acho que o Flamengo estabilizou, ganhou fora na Libertadores. Acho que ele já chegou no nível do Palmeiras. E agora vai ser uma questão de detalhe, né? O Palmeiras é bom em administrar vantagens, né? Eu acho que seria interessante... se o Palmeiras fosse um pouco mais aberto para discutir coisas e o Abel topasse o debate, porque o nível do Palmeiras ele não muda, né? E esse ano ele ainda tem 2 jogadores reforços titulares que melhoraram muito o time, o Marlon Freitas e, sobretudo, o Arias. A questão é, se o Palmeiras, na toada que ele tem, a característica que ele tem, quando ele enfrenta numa temporada algum time que passa da curva, se ele é capaz de ganhar, superar. Ele não foi capaz de superar o Botafogo do Arthur Jorge e nem o Flamengo do Felipe Luiz sem ter feito um ano ruim.
a toada do Palmeiras, 2 pontos por jogo, o brasileiro. 2 pontos por jogo, 2 pontos por jogo, 2 pontos por jogo. Mas o Palmeiras tem vitória por 1 gol de diferença apenas. Tem 2 a mais, não conseguiu ganhar. Então, o Palmeiras ele ainda tem a vantagem, ainda tem a gordura, mas se o Flamengo deslanchar completamente, como fez o ano passado, o Palmeiras vai ter problema, né? Então, a gente está mirando até essa parada da Copa, praticamente um turno todo de campeonato, que vai ter o confronto direto no Maracanã. Como eles estarão até lá, né? 3 rodadas antes, em 3 rodadas, né? Então, eu acho que o Palmeiras não pode deixar pontos bobos até lá e dificilmente deixa. Mas aí, ali no confronto direto, talvez a gente consiga ver um retrato melhor do estágio de cada um. E para o Flamengo, eu acho que foi muito importante ter largado bem na Libertadores, porque o grupo do Flamengo é mais difícil. E, de novo, o confronto do Flamengo na Copa do Brasil, que já na outra semana, é muito mais difícil que o do Palmeiras. O Flamengo joga contra o Vitória. E o Palmeiras joga contra o Jacuipense, né, no campo neutro, até o jogo da volta. Se o Flamengo conseguir encaminhar na primeira partida contra o Vitória, que é no Maracanã, seria bom para ele também para poder se dedicar ao Brasileiro e à Libertadores. Sabe o que eu acho que vai ser o mais decisivo nisso tudo? É a parada da Copa, porque, por exemplo, o Palmeiras pode perder o Alan e o Flaco, 2 jogadores que estão sendo aí... Assim. Estão sendo sondados, digamos assim. O próprio Vitor Roque, dependendo do que vier também. Então, eu acho que isso também pode fazer muita diferença, né? Porque se você vê o Palmeiras vendendo o Flaco e o Alan, você vai repor como? Tá bom, vai contratar o Nino, o zagueiro, tudo bem, mas você perde o Flaco, você perde o Alan. Então, tem que ver como vai ser essa janela. Olhando para o Flamengo, pelo menos, eu não vejo jogador que possa ser vendido. Uhum. É um time jamais, até com a média de idade um pouco maior, com jogadores um pouco mais já formados, que eu não consigo ver saindo. A não ser, claro, que pode ter lesão, são outras coisas. Mas eu acho que essa parada da Copa também vai ser muito decisiva para a gente saber, ainda mais porque depois de ficar praticamente 50 dias parado, vai ter uma maratona de novo. A gente está vivendo agora 18 jogos em 2 meses, depois da Copa vai ser muito parecido. E detalhe interessante, Mauro, dos 10 jogos com mais tempo de bola rolando no campeonato, 5 são do Flamengo. 5 jogos do Flamengo tem mais bola rolando. Propõe o jogo, né? Assim, eu acho que os árbitros também vão se adaptando, né? A gente já teve jogos, teve rodada com o Daronco sendo o cara que apitou o jogo com mais bola rolando. Quando o Daronco aparece como o líder, né? Não lembro qual foi o jogo agora, mas já aconteceu isso também. Não é coincidência, não é por acaso. Assim, o Flamengo está numa transformação, né? A mudança de técnico implica, obviamente, uma mudança na forma de jogar, que ainda não está madura, digamos assim. Ontem, acho que se aproximou mais daquilo que eu imagino que deva ser o time com o Leonardo Jardim. Mas ele deu um período muito curto, né? E durante a temporada. Ele não tem pré-temporada para o cara colocar ali as ideias dele, vai fazendo no dia a dia. E antes era um time menos vertical, agora é um time mais vertical, mais objetivo. Aí tem torcedor que reclama porque o time às vezes se propõe a jogar mais em transição, mas acho que é do jogo, um técnico diferente, uma forma diferente de jogar. Era ótimo com o Felipe Luiz, pode ser ótimo com ele também, porque o elenco é muito bom, né? É difícil não ajustar. Mas a diferença é essa. O Palmeiras não. O Palmeiras tem o mesmo comissão técnica há anos. Então você tem aí reforços que oferecem a essa comissão técnica mais condições de trabalho para fazer com que o time jogue mais. Porque você já tem uma estrutura e você vai aprimorando, né? A casa está bonita já. Aí tem material aqui para fazer um banheiro mais legal e tal, né? Fazer uma reforma na sala, vai ficando mais bonita ainda. E no caso ali não. Você tem um time que ele não pegou terra arrasada, mas a reforma é maior, porque é um outro técnico, é uma outra ideia de jogo, é uma outra forma de pensar. Eu só acho que é preciso ter muito cuidado, tá, com os paralelos traçados pelo que houve entre o Felipe Luiz e o Pedro de ontem. O Pedro de ontem não é o Pedro de toda hora. O Pedro de ontem é o Pedro modo Prime, como se diz por aí. Como foi contra o Palmeiras ano passado, num grande jogo dele também. Olha como tem tempo assim, de um jogo desse nível. Teve alguns bons jogos depois também, mas o jogo dele, foi a vitória sobre o Palmeiras no Maracanã. Faz tempo isso aí, né? Outubro, acho, do ano passado, alguma coisa assim, ou até antes, não lembro exatamente a data, mas faz tempo. E o que a gente viu agora? Ele jogando muito bem ontem, mas nesse meio teve vários jogos em que ele deixou a desejar, de ser substituído, sair de campo sem fazer nada. O pior deles, o jogo lá de La Plata, que foi péssimo do time e ele não existiu em campo.
Então isso não pode também, viu? Porque eu já vi algumas pessoas falando, não, o Felipe Luiz botava ele no banco e o Jardim falou ontem, dizem que ele não pressiona. Ele não pressiona mesmo. Quando ele não quer, ele não pressiona, ele fica ali meio paradão, esperando a bola chegar. Agora, quando ele está afim, é outro nível de jogador. Tecnicamente ele é ótimo, ele é excelente. Para mim ele é o melhor 9 da América do Sul, tecnicamente falando. Mas ele precisa estar disposto a jogar num nível mais elevado, mais intenso, para que ele possa, na sua plenitude, mostrar o futebol que ele pode apresentar. Mas nem sempre ele tem esse comportamento. Vamos ver se agora ele consegue manter aí uma boa sequência. Se fosse assim, se ele tivesse sempre assim, ele estaria cotado de novo para ir à Copa, né? Então você vê. Até pela característica. Exato. Aí você vê lá o Igor Thiago. Meteu 2. Meteu 2. Fez 21 gols no campeonato. Só está atrás do Haaland. 21 gols na Premier League. Como é que o Igor Thiago é sem a bola? O cara é um cavalo. Né? Tipo, ele marca, faz gol e participa do jogo sem a bola. É assim. O Ancelotti queria o Pedro, isso que é o mais curioso. Ele queria, ele citou, não é escondido. Vamos fazer um breve intervalo aqui na TV. Tá aí, né, pessoal? E aí, você concorda com o Mauro que o Pedro não é sempre esse jogador? O Pedro, às vezes, falta para ele um pouco mais de consistência, assim, né? Nesse tipo de atuação, né? Mas que o Pedro é totalmente fora da curva, sim. O Pedro é um ótimo jogador, ele estando com vontade, algo que ele tem que ter sempre, né? Que para estar no Flamengo tem que ter vontade. Não tem para ninguém, viu? É o melhor 9. Não tem como discutir. Bom, em relação à partida ser adiada, você vê, né? Como é que o Ante tá revoltado, né? Porque foi adiada a partida e o Flamengo venceu. Se o Flamengo tivesse perdido, não ia falar nada. Mas como o Flamengo venceu, então vem criticar por ter adiado a partida entre Flamengo e Fluminense, né? Pro domingo. E isso já é o medo, né? Porque tá vendo que o Flamengo tá chegando no Palmeiras e vai chegar, vai passar. Isso é certeza. O Palmeiras já tá começando a tremer. O Palmeiras ontem com 2 a mais não conseguiu vencer o Corinthians. O Corinthians jogou... O torcedor do Corinthians tem que aplaudir o Corinthians, viu? O Corinthians jogou com 2 a menos e conseguiu segurar o empate. Olha, o torcedor tem que aplaudir. Bom, mas deixa aqui de seu comentário o que você achou da partida e dos comentários deles aí. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.